terceiro. Diretrizes curriculares da educação infantil brasileira, crianças, infâncias e políticas, né? Então, para compor sua mesa, eu chamo a professora Ordália Alves de Almeida. Ela é professora da UFMS, Universidade de Mato Grosso do Sul, né? Ela é coordenadora do curso de especialização em educação infantil, pós-doutorando em Sociologia da Infância, consultora da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, né? Então, por favor, gente, a sala de palmas, professora Ordália. Está aqui, chegou de madrugada, chegou agora um pouquinho, né? E está aqui hoje com a gente para enriquecer o nosso evento. E também a professora Mônica Carvalho de Araújo, professora aqui da UFS, né? Professora do curso de mestrado e doutorado em Educação. Ela fez doutorado pela USP em Educação. E a nossa secretária hoje, atuando como secretária de Vitória aqui, né? A sala de palmas, uma sala de palmas, professora. Bom dia. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É a minha primeira vez em Vitória. Dizem que a primeira vez a gente nunca esquece, que seja a primeira de muitas, né? E eu digo que é um prazer por conta dos vínculos afetivos que nós temos com o grupo de professores aqui da UFS. Nelson e Zéu foram parceiros de vida, de partilha, de trocas ao longo de um ano lá em Portugal, onde nós estivemos estudando, só estudando, não é, Nelson? A gente nem tomava vinho, porque não dava tempo. E Vânia também, parceira, militante aí das lutas e da causa da educação infantil. Então, eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar com vocês e falar daquilo que a gente procura conhecer, procura aprender, procura defender enquanto causa, que é uma educação da criança, uma educação de qualidade. Sabendo que vocês também são pessoas envolvidas, e são profissionais que atuam junto à infância, sejam como pedagogos, sejam como professores de educação física e de artes, e aqueles que ainda não têm também o curso, mas que já exercem, porque para nós, quem está atuando na educação infantil é professor, e aí nós viemos aqui então para fazer essa discussão com vocês, tendo como foco as diretrizes curriculares nacionais aprovadas em 2009, que foram revisitadas a partir do que foi elaborado em 1999. Então, na verdade, eu acredito que as diretrizes, elas trazem uma síntese daquilo que nós estamos buscando como referência para uma educação infantil de qualidade, principalmente, de modo especial, a partir do contexto da Constituição Federal, em que as crianças têm, portanto, a garantia do direito à educação como um direito público subjetivo, como um direito inalienável. Então é importante nós termos isso como referência, não é? Direito público porque é um direito que acontece, que se efetiva a partir das ações e da implementação que o Estado realiza. E subjetivo, à medida em que é um direito de todas as crianças brasileiras e que, portanto, nós temos o compromisso e a responsabilidade de oportunizar às crianças o acesso e a permanência a esse espaço educativo. Eu vou começar trazendo um poema para nós pensarmos nesses seres. Por favor, Márcio. É um poema português que eu gosto muito. Há um lugar, um pequeno lugar tão pequeno como uma casinha de vidro na floresta em cima do alfinete, disse a criança. É lá que eu guardei a minha pena da cara de todos. Esta criança vai deixar de sorrir, disse o medidor de crianças. Há um lugar, um pequeno lugar tão pequeno como o ovo azul do bicho da seda, disse a criança. É lá que eu guardei o meu amigo. Esta criança vai deixar de falar, disse o medidor de crianças. Há um lugar, um pequeno lugar tão pequeno como a pedra de açúcar que a mosca leva para seus filhinhos partirem,
e fazerem espelho, disse a criança. É lá que eu guardei a minha mãe. Esta criança morreu, disse o medidor de crianças. Há um lugar, um pequeno lugar tão pequeno como a bolha de sumo dentro do gomo da tangerina, disse a criança. É lá que eu me guardei e comi-o e passou para dentro do mais pequeno dos buracos do meu coração. Esta criança acabou, disse o medidor de crianças. É preciso fazer outra. Por que eu gosto desse poema e por que eu trago para nós pensarmos a respeito das diretrizes curriculares? Eu pergunto para vocês: nós precisamos fazer outras crianças? Será que as crianças que aí estão não são crianças dignas de terem uma educação de qualidade? Será que nós precisamos fazer outras crianças? Ou será que nós precisamos pensar uma outra educação para as crianças? Que esta educação, que muitas vezes nós estamos oferecendo às crianças, não vai ao encontro daquilo que efetivamente elas estão precisando, que faz parte e que vai ao encontro, portanto, dos seus interesses, dos seus desejos e das suas necessidades. Então, como é que nós, profissionais que atuamos no campo da infância, estamos fazendo com que elas tenham acesso a uma educação de qualidade? De que maneira nós estamos criando isso? E, particularmente, eu considero que as diretrizes, elas viabilizam um olhar para pensarmos nesta educação que as crianças precisam. Eu parto do princípio que nenhuma legislação, assim como nenhuma política pública, ela tem um caráter definitivo. E ela é uma verdade absoluta. Mas nas circunstâncias em que se encontra ou em que ela se apresenta, ela traz, portanto, possibilidades de nós viabilizarmos uma educação de qualidade para essas crianças. Então é dentro dessa perspectiva, e quando eu fui dialogando com o grupo a respeito da minha participação aqui, foi na perspectiva de nós pensarmos de que modo as diretrizes curriculares, elas estão em consonância com os novos estudos sociais da infância. Estudos estes que trazem a criança como referência, portanto, de um processo educativo, de uma educação de qualidade. Então, avançando um pouco mais, nós vamos pensar nesta resolução e ela é, portanto, o objeto da nossa reflexão. E aí, rapidamente, nós trazemos alguns artefatos legais que subsidiam, portanto, a construção dessas diretrizes e, como eu disse inicialmente, são referências para nós pensarmos nessa infância e na criança enquanto sujeito de direito. Então, a Constituição Federal, que reconhece, portanto, o direito social das crianças brasileiras a uma educação, a Lei de Diretrizes e Bases, que inclui a educação infantil como primeira etapa da educação básica, compreendendo as demais etapas, ou seja, o ensino fundamental, o ensino médio, como decorrentes de um processo de qualidade e não necessariamente a educação infantil, e que a educação infantil não é um espaço educativo, uma etapa educativa que prepara a criança para o ensino fundamental e que, por sua vez, prepara a criança, o jovem, para o ensino médio. Nós não podemos pensar dentro dessa perspectiva, porque senão os seres humanos estarão sempre em processo de preparação, né? E nunca estarão prontos para nada. E numa outra perspectiva que nós trazemos, os sujeitos são o que são em cada momento da sua vida, têm os conhecimentos e porque são sujeitos de um contexto cultural e social que lhes permite ter acesso a este ou aquele tipo de conhecimento. O Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2001 e teve a sua vigência até 2011 e que previa, portanto, enquanto meta, a qualificação dos profissionais, tanto diretores quanto professores,
e que nós tivéssemos aí 70% dos professores, foi uma das metas do PNE, que nós tivéssemos 70% dos professores com formação superior. Naquele período nós tínhamos, em 2001, no diagnóstico, 219 mil profissionais com atuando na educação infantil. Desse total, apenas 20% tinha formação superior. Hoje nós chegamos a 349 mil profissionais atuando na educação infantil. E desse total, 40% tem formação superior. O que implica em afirmarmos que 30% daquela meta estabelecida em 2001 ainda não foi atingida. Então nós temos um processo longo para a efetivação dos direitos, né, dessas crianças, a partir da efetiva garantia de profissionais qualificados, aptos a atuarem na educação infantil. E as diretrizes curriculares, portanto, que de 1999, como eu disse para vocês, essa de 2009, 10 anos depois, ela foi revisitada e, portanto, acreditamos que apresente um avanço em termos de diretrizes. E aí, de modo especial, é importante dizer, qualquer profissional que atua na educação infantil, seja ele pedagogo ou não, e que o nosso desejo, a nossa luta, inclusive eu estou chegando da ANPED, e lá nós fizemos uma moção, no sentido de que os profissionais que atuem na educação infantil tenham formação superior, né? Então, tanto o pedagogo, quanto o professor de arte, quanto o professor de educação física, eles precisam ter as diretrizes como objeto de consulta no seu dia a dia. Precisa fazer parte, vocês precisam ter este documento, assim como os demais, mas especialmente neste momento eu estou falando das diretrizes curriculares nacionais de educação infantil aprovadas em 2009, mas ao mesmo tempo vocês precisam buscar as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, aprovada em 2010. Pode parecer contraditório, mas as diretrizes de educação infantil foram aprovadas antes das diretrizes da educação básica, da qual a educação infantil faz parte. Por quê? É ali que nós temos como referência os princípios, os fundamentos e os procedimentos, ou seja, aquilo que nos orienta enquanto ações a serem estabelecidas nas práticas educativas de educação infantil. E aí, portanto, nós vamos perceber o seguinte, que as diretrizes nos trazem elementos para pensarmos as infâncias. Quem são os sujeitos que vivem e por que nós estamos trazendo infâncias? Por quê? Tradicionalmente, nós tínhamos uma visão conservadora, nacionalista e patriarcal de infância. E uma visão homogeneizante desta categoria social. Todos aqueles que vivem na infância, vivem da mesma forma, ou vivem os mesmos processos de desenvolvimento. Tradicionalmente, era isso que se colocava. No entanto, o que nós observamos e que os nossos estudos estão trazendo como referência é de que essas crianças que vivem essa infância, essas infâncias precisam ser reconhecidas como categoria social do tipo geracional constituída por sujeitos historicamente situados. Deste modo, nós vamos ter, no mesmo contexto social, crianças que vivem infâncias diferenciadas. Uma apreensão da sua singularidade na constituição das suas identidades sociais. Os nossos olhares para esses seres, portanto, que se situam nesta categoria. Deste modo, uma homogeneização da infância numa cultura globalizada confronta-se com a heterogeneidade das experiências infantis. Então nós vamos perceber o
quanto é contraditório nós pensarmos uma infância homogeneizada. Por quê? Ao se falar em infâncias, nós vamos ver justamente que elas não são iguais, mas elas são vividas de formas diferenciadas a depender do contexto social em que a criança que a vive se encontra. E as pesquisas estão nos trazendo como referência as crianças enquanto sujeitos de pesquisa, portanto, o campo de estudo deve ser estudado numa perspectiva multi e interdisciplinar. Deste modo, tê-los aqui, enquanto coletivo, professores de educação física, de artes, pedagogos, não é em hipótese alguma contraditório, pelo contrário. Nós estamos aqui porque nós precisamos ter referenciais comuns, apesar, muitas vezes, da especificidade da nossa ação. E aí pensar nas crianças, quem são esses sujeitos? Então, tradicionalmente e historicamente nós vivenciamos isso no nosso processo de formação. Acredito que com vocês não foi diferente. As crianças elas eram classificadas como seres biopsicológicos, um dado naturalizado com um tempo psicológico ou uma etapa pré-fixada de amadurecimento que toda criança apenas repete. E aí nós precisamos lembrar, portanto, de uma perspectiva da sociologia, um autor denominado Durkheim, por exemplo, que trazia uma perspectiva de socialização, a criança enquanto um vir a ser. E na medida em que nós vamos avançando em nossos estudos, uma outra perspectiva de socialização se apresenta. Uma socialização que se constitui num tempo e num espaço específico, uma socialização que se constitui a partir das relações que as crianças estabelecem entre elas e os adultos, ou seja, numa perspectiva inter e intrageracional. E que, portanto, elas não serão cidadãos do futuro, mas elas são sujeitos, elas são cidadãos no momento em que elas se encontram. E aí, portanto, os novos estudos sociais da infância mostram-nos as crianças como atores sociais, membros ativos da sociedade, sujeitos das instituições em que participam, protagonistas das suas ações. Elas são sujeitos de diálogo, sujeitos sociais e históricos com identidades diferenciadas dos adultos, delimitando formas próprias de significação de mundo. Ou seja, quando nós as enxergamos desse modo, nós não vamos mais ter aquela ideia de que as crianças precisam aprender o que nós adultos sabemos, mas que elas têm interesses e necessidades muito próprias que são diferentes daquelas que muitas vezes nós atratamos e desenvolvemos em termos de prática pedagógica. No espaço educativo devem ser vistas como crianças e não como alunos. O que significa isso? Quando nós trazemos esta referência, nós queremos dizer o seguinte, que quando nós categorizamos as crianças como alunos, né, gente? A gente vai falando, vai se empolgando, né? E vai defendendo a nossa causa, e aí vamos dando uma parada. Então, quando a gente pensa nesses sujeitos como crianças, nós respeitamos justamente o que nós trouxemos anteriormente, que é a garantia de reconhecê-las como sujeitos da história que vivem infâncias diferenciadas. Historicamente, quando nós as tratamos como alunos, a visão homogeneizante acaba por impregnar e fazer com que todos sejam tratados da mesma forma, todos adquiram os mesmos conhecimentos, tenham os mesmos saberes e tenham os mesmos resultados. E é, então, importante pensarmos que esses sujeitos são seres diferentes. Assim, as pesquisas nos trazem elementos para analisarmos as expressões culturais das crianças, a aceitação da pluralidade das suas vozes, que é uma dificuldade que nós adultos temos, porque, meu Deus, dar espaço para as crianças falarem
E os bebês, quando a gente fala nas vozes dos bebês? Mas criança não, bebê não fala. Fala. Aliás, agora na UPED nós tivemos vários lançamentos de livros que trazem referências para nós ouvirmos os bebês. Porque eles falam através do gesto, do movimento, das expressões, né? Da sua estrutura tônica, né? Ou seja, ações de hipertonia, de hipotonia, que vão nos dizer, professores de educação física, né, de modo especial, mas é importante que todos nós saibamos o que significa isso, porque isso são formas de expressão dessas crianças e que nós precisamos nos apropriar e, portanto, conhecê-las nos espaços em que atuam. Assim, e agora eu vou tentar pontuar alguns aspectos e não vou me delongar muito, prometo, tá, Marcos? Porque Vânia depois vem também trazendo o seu olhar a respeito, mas eu vou me colocar em relação a alguns artigos das diretrizes curriculares para desenvolvermos as nossas reflexões. Vejam bem, no currículo da educação infantil, que é um currículo que deve ser referência para todos nós, expresso no artigo 3º das diretrizes curriculares, diz-nos o seguinte: que as práticas se realizam a partir da articulação das experiências e saberes das crianças com os conhecimentos e que, portanto, objetiva-se, a partir daí, a promoção do desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos. Lamentavelmente, porque para mim ainda é de 0 até 6. Aliás, eu entendo que essa perspectiva deveria ser de 0 até 12 anos. Quando nós falamos em infância, é importante trazermos isso como referência. A infância, ela não finaliza aos 6 anos. Não finaliza aos 6. E muito menos agora, com a emenda constitucional 59, que aprova a obrigatoriedade de matrícula dos 4 até os 17 anos, ela não finaliza aos 4 anos. Que o nosso medo é que daqui a pouco professores pensem que agora, em função da obrigatoriedade de matrícula da criança de 4 e 5 anos no ensino fundamental, seja necessário transformar aquelas crianças em alunos e que, portanto, vai se finalizar a infância aos 4 anos. Então, vejam bem, de acordo com o que está posto nas diretrizes curriculares, nós, professores que atuamos com a educação infantil, devemos trazer como referência das nossas práticas pedagógicas o patrimônio cultural, o patrimônio artístico, o patrimônio ambiental e o patrimônio científico e tecnológico. E aí eu pergunto para vocês, se nós temos como currículo da educação infantil todos esses patrimônios e mais outros tantos que podemos acrescentar, chegou o momento de nós entendermos que as práticas que se baseavam no ensino dos atributos já devem ser superadas por nós. O que significa isso? Eu fui professora de educação infantil, quero dizer para vocês, fui professora de educação infantil, fui professora de magistério, hoje sou professora da universidade, hoje já aposentando, tá, gente? Daqui 2 anos, né? Professora há muitos anos, há 30 anos, como professora do curso de pedagogia e agora como acadêmica de direito, 3º ano defendendo a causa da infância, né? Quero dizer para vocês o seguinte, que nós, historicamente, tivemos a ideia de que nós tínhamos que ensinar cor, forma, tamanho, textura e espessura para as crianças, não é mesmo? Essa visão precisa ser superada. Aliás, há anos que nós estamos trabalhando dentro dessa perspectiva. Educação infantil não é lugar de ensinar cor, forma, tamanho, textura e espessura. Não me mata.
Mas nenhum ser humano precisa ir a uma instituição de educação infantil para aprender cor, forma, tamanho, textura e espessura. Se ela não for, qualquer ser humano analfabeto, digam se eu estou errada, a não ser que tenha alguma limitação, mas vão saber o que é forma, o que é cor, o que é textura, o que é espessura. Vejam bem, o nosso desafio hoje, e desde 99, desde muito tempo atrás, é trazer como referência o patrimônio cultural para o dia a dia das crianças. O patrimônio artístico, o patrimônio ambiental e o patrimônio científico e tecnológico, que se constitui a partir das diversas referências e que com certeza cores, formas, tamanho, textura e espessura estarão presentes. E nós trabalhamos com algumas técnicas, e aí é outra coisa que eu quero dizer: desenho, pintura, recorte, colagem, dobradura não é conteúdo da educação infantil. São técnicas que nós utilizamos, mas que o desenho pelo desenho não traz absolutamente nada, a pintura pela pintura não traz absolutamente nada, o recorte pelo recorte não traz absolutamente nada. Nós estamos falando daquilo que vai oportunizar a criança articular as suas experiências e saberes com os conhecimentos. E aí, o que são conhecimentos? Muitas vezes, na nossa formação, e a gente vem discutindo isso em relação às diretrizes curriculares do curso de pedagogia, essas diretrizes, ou seja, aquilo que é objeto da formação do professor, muitas vezes não corresponde às necessidades, ou seja, o que é que nós ensinamos no curso de pedagogia sobre o patrimônio cultural? O que é que nós ensinamos no curso de pedagogia sobre o patrimônio artístico? Quando é que os nossos alunos, por exemplo, conhecem os artistas brasileiros? Ivan Cruz, Sandra Ling, Tarsila do Amaral, Portinari, artistas regionais, por exemplo. Quando é que no nosso curso de pedagogia nós trabalhamos os diversos gêneros musicais, os diversos gêneros literários, não é? Pensando na música, no rock, na valsa, no chorinho, no blues. Como é que eu vou exigir que o professor de educação infantil, seja ele de arte, seja ele de educação física, o próprio pedagogo, e aí é claro que nós sabemos da especificidade do curso de artes, da especificidade do curso de educação física, mas nós não podemos entender que somente esses professores vão falar desta linguagem ou vão se apropriar desta linguagem. Do patrimônio ambiental, por exemplo, nós estamos falando aí de desenvolvimento de um mundo sustentável. E quando nós vamos, agora o ano passado nós lançamos um livro falando da infância e sustentabilidade. E o meu artigo foi Infância e Sustentabilidade, Territórios para a Formação dos Professores. Por quê? Nós não falamos de sustentabilidade no curso de pedagogia, não é, Fânia? E aí nós queremos que o professor de pedagogia, de educação infantil, trabalhe com a questão da sustentabilidade, sendo que ele não tem conhecimento. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: não podemos culpabilizar os professores por ensinarem cor, forma, tamanho e textura da educação infantil. Mas chegou a hora de juntos nós assumirmos uma postura diferenciada e trazermos o que faz sentido na vida das crianças, o que são conhecimentos a serem desenvolvidos. E quero dizer que esses conhecimentos não se reduzem ao ensino de letras e números. Pelo contrário, há conhecimentos amplos e importantes a serem explorados. Assim, eu não posso me deter muito, não é? Já falei que não ia ficar muito tempo em cada slide, por favor. Aqui
nós temos um conjunto de elementos importantes para pensarmos nessa educação infantil, portanto, como espaço de conhecimento, de aprendizagem, como espaços institucionais não domésticos que se realizam em período diurno, públicos e privados que educam as crianças de 0 a 5 anos. Uma educação pública e gratuita de qualidade, sem o requisito de seleção, com matrícula obrigatória, no caso das crianças que completam 4 e 5 anos até 31/3, na educação infantil, e aquela que completam até 31/3, 6 anos, elas vão para o ensino fundamental. E que a frequência, portanto, não é obrigatória. Isso aqui está posto, é norma, é regra que nós precisamos observar. Então, é importante pensarmos nas crianças como sujeitos históricos e de direito, e que nas interações, nas relações e práticas cotidianas que vivenciam, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Ela brinca, ela imagina, ela fantasia, ela deseja, ela aprende, ela experimenta, ela observa, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza, a sociedade, produzindo culturas. Isso implica em afirmarmos, Marcos, por favor, que esta criança é sujeito de direitos. Então, os novos estudos sociais trazem também esta referência para nós pensarmos nessa criança enquanto sujeito de direitos. Por quê? Quando nós paramos para ver quem são esses sujeitos, nós não podemos perder de vista que essas crianças são seres vulneráveis. O que significa dizer isso? Que elas não vivem sem os adultos, que elas dependem dos adultos para desenvolverem-se. No entanto, elas não podem se manter na condição de vulneráveis ao longo da sua vida, e que, a depender da forma como nós realizamos as nossas práticas, por mais que avancem em termos de idade, continuarão sendo seres vulneráveis. E aí, pensando na superação dessa vulnerabilidade, é que nós trazemos a criança com direitos de provisão, com direitos de proteção e com direitos de participação. O que significam esses direitos? Quando nós falamos do direito de provisão, implicam a consideração de programas que garantam os direitos sociais das crianças, nomeadamente o acesso de todos à saúde, à educação, à segurança social, aos cuidados físicos, à vida familiar. E aí eu trago o texto Ipsis Literis da Natália Fernandes e da Catarina Tomás, o direito ao recreio e à cultura. Por quê? São elementos fundamentais no cotidiano. E em se falando de políticas públicas, nós temos que entender que as políticas públicas não são políticas para pobres, mas políticas públicas deveriam ser para todos os seres humanos, se nós vivêssemos uma sociedade diferenciada. No entanto, é preciso também pensar no direito à proteção. Implicam a consideração de uma atenção diferenciada às crianças, de um conjunto de direitos acrescidos de que, por meio diversos, nomeadamente situações de discriminação, abuso físico e sexual, exploração, injustiça e conflito, se encontram privadas ou limitadas do exercício do seu direito. Então, compete-nos a tarefa de proteger as crianças, enquanto profissionais que atuam diretamente junto às crianças nessa faixa etária. Tá? Compete-nos a tarefa de denunciar e de fazer com que elas tenham todos os seus direitos a uma vida plena, a uma proteção integral e integrada. E ainda o direito à participação. Implicam a consideração de uma imagem de infância ativa distinta da imagem objeto das políticas assistencialistas, a qual estavam assegurados os direitos civis e políticos, notadamente o direito da criança ser consultada e ouvida, o direito de acesso à informação, à liberdade de expressão e opinião e o direito de tomar decisões em seu benefício, direitos que deverão traduzir-se em ações públicas
a elas direcionadas, que considerem, portanto, seu ponto de vista. Isso implica em criarmos condições de interlocução no espaço educativo, de tal maneira que elas possam ser ouvidas, de tal maneira que nós não façamos das nossas práticas objetos de manutenção da vulnerabilidade das crianças, mas de superação dessa vulnerabilidade, à medida em que nós as ouvimos, nós as respeitamos como sujeitos que são. Então, pensar no artigo 4º das diretrizes curriculares, que trazem como referência que as propostas pedagógicas por nós construídas nas nossas instituições de educação infantil tenham a compreensão de que as crianças produzem cultura, são sujeitos históricos e de direitos, constroem sua identidade, portanto, pessoal e coletiva, à medida em que interagem com os seus pares e interagem com os adultos, que essa criança experimenta, ela narra, ela constrói sentidos a partir daquilo que ela vive na sua relação com a natureza e com a sociedade. E que ela brinca, que ela fantasia, que ela deseja, que ela aprende, que ela observa, que ela experimenta, como nós falamos anteriormente. É muito difícil para nós criarmos condições para isso. Por quê? Nós fomos educados de tal modo a pensarmos: eu tenho que ensinar para as crianças aquilo que eu aprendi. E elas precisam saber o que eu sei. E muitas vezes entramos em conflito justamente por conta disso. Aquilo que nós, muitas vezes, trabalhamos com as crianças não é o que elas precisam. Dados passados, não muito de tempos atrás, sobre o ensino fundamental, trazem o seguinte: de 3 milhões de crianças que entravam no ensino fundamental, apenas 600 mil chegavam ao final do ensino fundamental. Talvez você possa atualizar esses dados. Eu fico me perguntando, isso é dados do SAEB de alguns anos atrás, o que acontece ao longo desses 8 anos, e agora 9, que levam as crianças, mais de 70% das crianças, a abandonarem o ensino fundamental? Isso é um dado preocupante, até porque nós temos uma perspectiva de aprovação do Plano Nacional aí, com a obrigatoriedade agora de matrícula, de que até 2016, pelo menos 80% dos jovens concluam o ensino médio. E aí eu fico me perguntando, se nem 30% chega ao final do ensino fundamental, como é que nós teremos 80% concluindo o ensino médio? Vejam, como eu falei logo no começo, eu entendo a educação básica como um processo. Às vezes eu fico pensando, cá com os meus botões, que se a gente tivesse educação básica como referência, essa divisão, educação infantil, ensino médio, ensino fundamental, talvez não precisasse existir. Porque isso traz assim uma briga de foice. Quem é que tem quem? Qual a criança que está na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio? Isso aqui eu estou falando, pensando alto aqui com vocês, para a gente ter uma ideia. O que importa é respeitar o sujeito, considerando em cada um dos seus momentos de vida. Por quê? Nós temos que garantir o acesso e a permanência dessas crianças na educação básica. Então me preocupam esses dados. Assim, portanto, avançando, como é que está o nosso tempo? Porque eu quero ocupar o tempo da água. Nós temos que pensar neste protagonismo infantil. Que essas crianças são consideradas cidadãs ativas, com direito a fazer escolhas informadas, de tomar decisões relativas à organização dos seus cotidianos e de influenciar ou partilhar da tomada de decisões dos adultos. Vejam quanto é difícil nós garantirmos esse protagonismo infantil.
Vejam o quanto é difícil nós pensarmos em relações de alteridade no contexto da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Por que eu falo que é difícil pensarmos em relações de alteridade? Um ambiente altero é aquele ambiente em que nós respeitamos uns aos outros. E tradicionalmente, nós somos levados a entender que criança respeita adulto. E não há uma reciprocidade de relação. E um ambiente altero implica em que adulto respeite as crianças e os adolescentes. E que em circunstâncias de diálogo, as decisões sejam tomadas. Na nossa sociedade, uma sociedade heterônoma, é muito difícil isso. E nós trazemos isso como objeto de reflexão para que nós, juntos, possamos construir caminhos. E a ideia deste seminário é justamente isso. Como é que juntos nós podemos pensar na construção de ambientes alteros, de condições de trocas, de partilha entre adultos e crianças, seja como professor de educação infantil, de artes, de educação física. Como é que nós vamos construir essas relações? O argumento que defende a inclusão das crianças no projeto de cidadania terá que necessariamente desenvolver um reordenamento simbólico. Vejam bem, reordenamento simbólico, ou seja, de representação social, prático, do que é uma criança, do que é um adulto e do que é um cidadão. Por quê? Um reordenamento prático e simbólico? Porque uma criança é um cidadão, um adulto é um cidadão. Ninguém se prepara para ser e exercer a sua cidadania. Este exercício, e aí eu vou resgatar Dewey, que dizia: educar não é preparar para a vida, mas a própria vida. Eu não preparo ninguém para viver. Eu deixo as crianças viverem. E aí me lembro também, considerando a nossa realidade da educação infantil, Celestin Freinet, que nos dizia: eu não ensino a criança a caminhar, mas a criança aprende a caminhar caminhando. Não tem como, não tem um método para ensinar criança nenhuma a caminhar. Não existem métodos. É claro que quando eu falo de normas e regras, senão os professores da educação física vão me bater, mas a minha capacidade de jogar bola, de correr, de pular, ela se dá quando eu vivencio isso. Não tem como eu trazer, não, você levanta, você dá um passo, depois outro. Não. É no cotidiano que eu aprendo a realizar essas atividades. E aí é claro que eu posso entrar no aperfeiçoamento deste movimento. Estou errada, professores? Vocês vão me bater na hora que eu sair ali fora? Não faz isso não, que eu quero voltar, hein? Mas o que eu quero dizer é: não podemos pensar nessa criança como um atleta que vai competir, mas eu tenho que pensar nessa criança sujeito dos seus próprios movimentos, sujeito das suas próprias ações. Por favor. Então, na proposta, no artigo 6º das diretrizes, nós também temos os princípios que vão, portanto, nortear o desenvolvimento das nossas ações cotidianas. Eu fico me perguntando, será que os professores consultam diariamente as diretrizes para elaborar a sua proposta de trabalho diária? Ou não? Isso é um documento do Ministério, meu Deus. Lei é uma coisa muito fria. Mas o que nós queremos é que essas legislações, elas sejam traduzidas.
Então, os princípios éticos, políticos e estéticos. O que são esses princípios? Estou finalizando, quase 5 minutos para eu acabar, gente. Estou indo. Vamos lá, mas vamos finalizando, por favor. Então, pensar nesses princípios éticos que estimulem o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes. Esse material vai ficar disponível aí, né, que pode ser revisitado. Os princípios políticos de direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Os princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Então vejam bem, como é que nós vamos me reportar a isso ainda? Pode avançar, Márcio? Pensando ainda que, considerando esses princípios pedagógicos, em seu artigo 7º, a proposta pedagógica traz como referência a função política, sociopolítica, que as crianças usufruam seus direitos civis abordados anteriormente, da convivência em relação a adultos e crianças que oportunizem a elas, nessa convivência, ampliar os seus saberes e, consequentemente, do rompimento das relações de dominância etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Como é que nós podemos garantir que essa função sociopolítica apareça e se faça presente, seja referência para o desenvolvimento das nossas ações? Quando pensamos na função pedagógica que essa educação infantil deve exercer, à medida em que nós pensamos no compartilhamento das ações de educação e cuidado, do envolvimento das famílias, da possibilidade de desenvolver formas de sociabilidade e subjetividade, desenvolvimento das subjetividades infantis. Mas para isso, nós temos que pensar, eu estou correndo um pouco agora, o ideal era pararmos em cada uma delas, ainda pensando nesses direitos da criança, há um processo de apropriação e renovação, o direito à proteção, como nós falamos, saúde, liberdade, aprendizagem das diferentes linguagens, articulação e conhecimento, a confiança e o respeito, a dignidade, a brincadeira, a convivência e a interação com outras crianças. Como? Eu vou falar disso. Pode avançar. Para a gente já ir finalizando. As diretrizes trazem como referência para o desenvolvimento da prática pedagógica, no artigo 9º, que essa prática ela se baseia nas interações e nas brincadeiras. E é considerando aqueles patrimônios todos abordados e que são apontados no artigo 3º, que nós vamos oportunizar às crianças o conhecimento de si e do mundo, considerando as experiências sensoriais, tem uma virgulinha a mais ali, expressivas e corporais. Vejam que em momento algum as diretrizes trazem cor, forma, tamanho, textura como referência de conteúdo. Imersão das crianças nas diferentes linguagens e o domínio dos vários gêneros e formas de expressão gestual, verbal, plástica, dramática e musical. Experiência de narrativa, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita e contextos significativos para as relações quantitativas, medidas, formas de orientações espaço-temporais. Como vamos desenvolver? Por favor, Márcio, pode avançar. A criança, nós temos que partir desse princípio. Ela é complexa, cada uma traz consigo uma experiência cultural determinante da sua vida. E que essas crianças são portadoras, mas também são produtoras de culturas, desde que nós criemos as condições para isso. Como? E aí, então, por favor, pensar no conjunto das culturas infantis, que é o que a sociologia da infância nos traz como referência. Conforme William Corssar, um dos grandes referenciais no campo da sociologia,
O conjunto estável de atividades ou rotinas, os artefatos, valores ou preocupações que as crianças produzem, compartilham interações com os seus pares, é o que constitui as suas culturas. E ainda, a sua identidade própria, o lugar em que vivem e o que fazem. Processos de significação do mundo social pela própria criança. Tudo isso constitui o conjunto das culturas infantis. Quais são, portanto, as bases? E aí eu já vou avançando. Quando nós pensamos nesses processos culturais que nós podemos identificar, em que podem ser produzidas as culturas infantis. No contexto da linguagem oral, das interações verbais, dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras, nas histórias, nos contos, nos causos, nas poesias, nos desenhos e pinturas que oportunizam a singularidade do olhar infantil, na linguagem escrita, que oportuniza, portanto, as singularidades do discurso infantil, os recursos midiáticos, a música, a dança e o folclore. Então eu posso elencar tantos outros recursos que vão permitir às crianças, vivenciarem as suas próprias culturas, os seus processos culturais. Ainda, quando eu falo desses processos culturais, considerando as crianças, 5 minutinhos, 2 minutinhos, não está acabando, pode avançar, avance. Eu vou parar por aqui, pensando, e aí eu resgato o artigo 9, as interações e brincadeiras, e eu trago como referência para nossa interlocução o que Manuel Sarmenta coloca como pilares das culturas infantis, para a gente ver o quanto nós podemos dialogar com os novos estudos sociais da infância, para pensarmos, portanto, no que anunciam as diretrizes curriculares. Porque ele diz que os pilares das culturas infantis são contextos de interatividade. Quando nós promovemos esta interatividade, as crianças dialogando, realizando trocas e interações com os seus pares e com os adultos. Contextos de reiteração, ou seja, para a criança tudo pode começar de novo. Como aquela história, não sei se vocês se lembram, vou só começar a contar a história aqui, que mostra bem claramente a questão da reiteração. Esta é a casa que o Pedro fez. Este é o baú de brinquedos que está na casa que o Pedro fez. Este é o rato que roeu os brinquedos do baú, que está na casa que o Pedro fez. Este é o gato que correu atrás do rato, que roeu os brinquedos do baú, que está na casa que o Pedro fez. Este é o cão que correu atrás do gato, que pegou o rato, que roeu os brinquedos do baú, que está na casa que o Pedro fez. Esta é a vaca que mordeu o cão, que correu atrás do gato, que pegou o rato, que roeu os brinquedos do baú, que está na casa que o Pedro fez. Posso contar a história toda, senão o Márcio briga comigo. Tá bom? E aí só vou mostrar agora para a gente pensar, no artigo 9, que as práticas pedagógicas, não sou eu que estou dizendo, é isso que eu quero mostrar para vocês. É o que está posto nas diretrizes curriculares e que nós devemos observar. E que nós devemos considerar, como eu disse, como um objeto de construção da nossa prática pedagógica. Que as práticas pedagógicas que valorizem as manifestações tradicionais, das tradições culturais brasileiras. Está no artigo 9, da música, das artes plásticas, do cinema, da fotografia, da dança, do teatro, da poesia e da literatura. Isso implica em dizermos, nós temos que aprender para trabalhar com as crianças. O que nós sabemos já não faz mais sentido, ou tanto sentido, para o dia a dia das crianças. O referencial teórico e epistemológico, ele é a base da nossa formação. E nós temos que estudar e continuar estudando para sermos professores de educação infantil.
Não podemos mais, e é isso que a gente vem defendendo, aceitar qualquer um atuando na educação infantil. Os melhores profissionais, os profissionais qualificados devem atuar junto às crianças, porque elas merecem uma educação de qualidade. E essa educação de qualidade não se faz de qualquer maneira. E aí, só para fechar então, eu tinha trazido até uma história para contar para vocês, por favor. Eu vou ler só um poeminha de um poeta da minha terra, Manuel de Barros, Brincadeiras. Isso porque a gente foi criado em lugar onde não tinha brinquedos fabricados. Isso porque a gente havia que fabricar os nossos próprios brinquedos. Eram boizinhos de osso, bola de meia, automóveis de nata. Também a gente fazia de conta que o sapo era boi de sela, que viajava de sapo. Outra era ouvir nas conchas as origens do mundo. Estranhei muito quando, mais tarde, precisei de morar na cidade. O mundo era um pedaço complicado para um menino que viera da roça. Não vi nenhuma coisa mais bonita na cidade que um passarinho. Vi que tudo que o homem fabrica vira sucata. Bicicleta, avião, automóvel. Só o que não vira sucata é ave, árvore, rã, pedra. Até nave espacial vira sucata. Agora eu penso uma garça branca de brejo ser mais linda que uma nave espacial. Peço desculpas por cometer essas verdades. Muito obrigada, gente. Bom dia. Primeiro agradecer aqui o convite. Eu acho que o convite foi uma generosidade do professor Rodrigo, do Márcio, o primeiro do professor Nelson, né? E quando o professor Rodrigo me convidou, eu falei, mas será discutir diretrizes? Não estou muito afim de discutir diretrizes, não foi isso, Rodrigo? Mas acho que a generosidade dele trouxe aqui, mas esse rompante meu inicial, ele tem um motivo, né? Ele tem um sentido por uma história que eu tenho vivido nos últimos anos com alguns municípios, mas e sobretudo com o próprio Ministério da Educação, que há muitos anos eu tenho acompanhado, tenho tido a honra de estar participando junto à Coordenação Nacional da Educação Infantil, seja como professora dessa instituição, seja também como, mais recentemente, como secretária de Educação, nos diferentes fóruns de debate, de elaboração também das discussões de âmbito nacional da educação infantil. Queria dizer para vocês, então, que a educação infantil ela faz parte há 29 anos da minha vida, precisamente. Ela não é uma área, vamos dizer, nova no sentido da minha atuação, nas minhas lutas. Eu lembro que quando me fizeram o convite para assumir a Secretaria de Educação, na semana seguinte eu estava no fórum, não sei se a Ordália estava lá, estava Ordália, em Brasília, onde eu coloquei para os colegas daquele grupo que discutia educação infantil no âmbito nacional, o que eles achavam da minha entrada ou não nessa experiência, né, de assumir ou não esse desafio. Então, assim, foi receptivo, foi ousado, desafiador, mas um caloroso acolhimento dos colegas de diferentes estudiosos, né, atuantes, militantes na área de educação infantil. E aí foi mais um motivo também para encarar, porque me parece que é uma coisa muito rara ser secretário de educação com uma atuação na área de educação infantil. Parece que é algo que está diretamente relacionado ao ensino médio ou ao ensino superior, né? Doutorado na educação infantil, sobre a infância, tem crescido mais, as pesquisas com as crianças. Isso nos dá uma alegria muito grande, porque era o patinho feio, né, dessa instituição. Eu chego num contexto, como professora de educação infantil, no curso de pedagogia, onde só tinha uma disciplina, e falava que era a professora Ângela Monjardim, que se aposentou, e eu assumi a cadeira dela no concurso, né? Então eu era a única professora, imagina, de um curso de pedagogia que assumia também todas as licenciaturas, no curso, o Centro de Educação, ele tem uma articulação com as 14 licenciaturas dessa instituição, e aí só quem falava de criança pequena era eu. É um absurdo hoje pensar isso,
mas com a reformulação, inclusive, da nossa proposta pedagógica, ela assume hoje uma outra configuração, onde nós temos especificamente, sim, mais 3 disciplinas, mas tentando trazer a infância, a criança, nas outras perspectivas teóricas do curso, né? Então nós tínhamos professores de artes, nós tínhamos professores da matemática, da história, da geografia, e falava da criança maior, não da criança pequena, né? Então a criança pequena era invisibilizada. Então, nesse sentido, eu trouxe aqui algumas questões que, ao meu ver, que elas são importantes, e para dizer também que falar de uma diretriz, tentar montar uma diretriz para além dos parâmetros curriculares nacionais, que infelizmente muitos colegas ainda têm como referência, muitas administrações, portanto secretarias municipais, só tem como referência os parâmetros curriculares nacionais. Isso não é coisa ruim, né, que deve ser abolida de forma nenhuma, mas pensar que outras reflexões, que outras questões foram colocadas e atualizadas com as diretrizes curriculares. Porque houve um movimento amplo na época, no passado, de fomento, de implementação dos parâmetros curriculares nacionais, e as diretrizes é algo ainda desconhecido. Então, essa exposição que a professora Ordália fez aqui, ela tem um chão de muita luta, de muito debate e de muita busca por conquista do reconhecimento dessa área, no qual vocês hoje, profissionais da área de artes, de música, das artes visuais, da música, no campo da pedagogia, campo da educação infantil, física, têm a possibilidade de ser profissionais dessa primeira etapa da educação básica. Vocês não chegam do nada, tem toda uma história, tem toda uma concentração, uma capacidade mobilizadora em torno disso, de fazer chegar no reconhecimento de que esses profissionais são profissionais importantes para o cotidiano da educação infantil, não apenas aquele professor da sala de aula que até então era o único professor que atuava ali. Tinha-se um pedagogo, tinha um diretor da escola, mas outros atores estão compondo esse cenário da educação infantil. Ora, ao mesmo tempo que traz a beleza de todo esse processo histórico em torno dessa área, traz também os conflitos, os desafios, porque pensar que nós já conhecemos o que devemos fazer com a educação infantil, primeiro é um ponto contraditório da nossa própria experiência humana. O já sabido é um perigo, o já conhecido é um perigo. Nós trazemos verdades que elas têm que ser relativizadas, verdades essas que nós nos formamos no processo, porque não só a criança se desenvolve, nós também, como sujeitos inacabados, já dizia Paulo Freire, nós como sujeitos inacabados, nós somos sujeitos em processo de desenvolvimento permanente. Então a educação infantil, assim como a escola, não é para desenvolver crianças, que é o ridículo do ridículo, sob o ponto de vista teórico e metodológico, e socializar a criança, mas produzir novas sociabilidades. Ele é um sujeito social, como bem afirma também, está colocado nas diretrizes curriculares. E aí, pensar essa criança como sujeito de direitos, eu acho que a dissertação, se vocês tiverem a possibilidade de ter acesso, porque esse foi o grande questionamento do Alexandre Marchiori, como professor de educação física, também na educação infantil coloca, porque é uma ênfase muito grande. Vocês veem que as diretrizes, e nós, nas nossas lutas diárias, em direito, em prol da criança, a gente fala do reconhecimento da criança como sujeito de direitos. E a gente vai perceber que nesse cotidiano, e aqui eu me adentro na especificidade da educação infantil, que esse sujeito de direitos está longe de existir no cotidiano da educação infantil, onde o direito do adulto se sobrepõe ao direito da criança. Como que a criança se manifesta, como que a criança age, como ela interage. E aí vem nas concepções logo das diretrizes, ela coloca 3 concepções que eu chamo de uma importante, uma dupla tríade, que se configura nessa
ideia, ou nessa proposição das diretrizes curriculares da educação infantil brasileira, onde coloca crianças, infâncias e políticas como tema hoje do nosso debate. Então vem, primeiro, a educação infantil como primeira etapa da educação básica. Ela não é etapa isolada. Ao mesmo tempo traz a saber dos perigos de preparar essa criança para o ensino fundamental. Sobretudo agora para mim foi uma desgraça inventada nesse país, a inserção da criança de 6 anos no ensino fundamental. Essa foi uma desgraça inventada e aí fortalecida no Congresso Nacional. E nós temos aí muitas vezes que pensar, e pode ser uma outra desgraça inventada, a obrigatoriedade da matrícula a partir dos 4 e 5 anos, onde as crianças de 0 a 3 anos vão ficar esquecidas nesse país e vai voltar à lógica da assistência social ou do conveniamento. Não estou falando nem de creches domésticas, mas vai voltar. Ao mesmo tempo nós temos um movimento de grande beleza, de grande conquista, mas o perigo nos ronda, nos ameaça, né? Porque a monstruosidade das ideias, né? Das proposições que muitas vezes chegam para nós, como profissionais, como gestores, enfim, como profissionais da educação infantil, ela nos ronda e nos atemoriza, né? Aonde isso vai dar? Vide a experiência que São Paulo tem feito, onde se fala assim, conseguiu ampliar 200 mil vagas em creche, sabe por quê? Porque conseguiram conveniamento com escolas particulares e casas de fundo de quintal. Então assim, o que nós estamos falando nesse processo que as diretrizes apontam, o próprio processo de profissionalização da educação infantil. Ou seja, para dizer, não só do ponto de vista da formação acadêmica, mas também de uma identidade do profissional de educação infantil. A especificidade do profissional de educação infantil, que é uma especificidade diferenciada do ensino fundamental, onde diz também que nós da educação infantil temos que dar banho na criança, acolher a criança, manter uma relação de afeto com essa criança, limpar o nariz desse bebê, né? Então nós estamos falando com crianças pequenas que exigem desse adulto um outro tipo de interação, e existe nesse profissional uma outra identidade, um pouco ou tanto quanto diferente daqueles profissionais cujas crianças já andam, já falam, se expressam, o pegaram no colo, né? Assim como a gente atua também no ensino fundamental, sabe que as relações de afetividade são importantes, e os processos de acolhimento e não de adaptação a essa criança. E aí eu pergunto, como é que de fato nós acolhemos esse suposto sujeito de direitos nas primeiras experiências da educação infantil? A complexidade que é isso de uma criança se adentrar no espaço que é novo para ela, mas ela é nova para o adulto, para o professor, assim como o professor é algo novo para ela. Como é que a gente percebe esse tempo que a criança vai ter, que é um tempo diferenciado daquele vivido junto com a família, junto com a avó, junto com a madrasta, o padrasto dela? É um tempo diferenciado, é um espaço diferenciado, portanto, é uma outra experiência que precisa ser consolidada. E as diretrizes falam que essa primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil, ela não pode ser uma réplica do ensino fundamental, mas ela tem que se articular com o ensino fundamental, porque nós estamos falando da educação básica. Nós estamos falando de um contínuo, de um processo que tem que ser revivificado e fortalecido na consciência de todos nós, enquanto profissionais da educação básica. Mas ele fala também que é dever do Estado garantir a oferta, uma outra concepção que traz como primeiro enunciado das diretrizes a oferta de educação pública, gratuita e de qualidade. E aqui a minha primeira crítica à ideia de qualidade. Não existe uma ideia de qualidade. Existem qualidades e eu provoco a própria. Então meu diálogo aqui é tentar confrontar com alguns enunciados que traz, mas também buscar resposta para as minhas próprias interrogações nessa trajetória de quase 30 anos, né, movida e envolvida com a educação infantil. Me faz pensar, me reorienta até no processo de formação de futuros profissionais.
E essa qualidade não é algo estagnado, não é algo estanque, não é algo pronto. Que qualidades queremos para a educação? Que modos distintos de qualidade podemos conquistar na educação e podemos participar, portanto, viver, produzir para essa educação? Então, a ideia de que existe uma única qualidade me parece que remete muito à ideia de uma certa idealização de uma educação, algo inatingível, mas uma qualidade ou qualidades que se consolidam nas diferentes facetas da vida humana, não só como sujeitos inacabados, mas sujeitos plurais que nós somos. Então, a cada época, a cada tempo, nós vamos descobrir coisas que não sabíamos antes e precisávamos atuar de modos diferentes na contemporaneidade, porque ela nos remete e nos faz aprender cada vez mais e a ousar cada vez mais. Um outro enunciado que essa concepção traz: criança, ora, aí que entra, né? Todos nós conhecemos as crianças, é o já sabido. Nós somos crianças, então nós sabemos. E aí está a grande negativa disso tudo. Nós não fomos crianças, nós continuamos crianças. Nós trazemos essas heranças, nós nos fazemos enquanto crianças, enquanto adolescentes, enquanto jovens, adultos. Daqui a pouquinho eu estou na terceira idade, estou quase fazendo 50 anos, né? Mas é assim, como que é que a gente vai se fazendo nessas categorias etárias, mas ao mesmo tempo a gente não é possível nos desprender delas, porque nós somos tudo isso. Nós somos a síntese das nossas próprias vivências, das nossas próprias experiências. Como é possível desmemorizar algo vivido por nós no passado? Como deixar de lembrar as nossas experiências quando crianças? Como deixar de lembrar do vigor dessas vivências, das nossas experiências enquanto adolescentes, enquanto jovens, né? Muitos de vocês são jovens e continuam jovens, mas para dizer que nós somos tudo isso. Então não tem o que há, muitas vezes, a ruptura teórica, cartesiana, que nos fizeram afirmar que nós fomos criança. E a filosofia vai nos ensinar que ainda somos criança, né? De alguma maneira, e porque nós somos. Um outro aspecto é que o currículo, um outro enunciado da concepção que traz uma introdução forte nas diretrizes curriculares. É uma outra tríade. Conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com conhecimento. O currículo, e aí não o currículo prescrito, aquele que é ditado as normas, mas o currículo vivido, aquele currículo que a criança traz na sua história, já que ela é produtora de cultura e de história, mas ao mesmo tempo ela é influenciada pela cultura, mas ela produz cultura. O currículo que o professor traz antes de chegar à instituição, o currículo que outras pessoas ou sujeitos daquela experiência produzem, né? Ou tecem e trazem as suas histórias antes de chegar àquelas instituições. E outras possíveis histórias, possíveis culturas que são construídas em companhia das crianças. E essa é uma questão enigmática que a discussão, mesmo a gente tendo apontado, né? As diretrizes não dão conta, ainda sobressai uma ideia de protagonismo infantil, e eu vou dizer por que isso é complicado de pensar isso. Por quê? O protagonismo, como o pessoal da sociologia, da juventude nos ajuda a fazer uma reflexão, ela traz uma ideia de individualidade, de isolacionismo, de algo que vai ser produzido individualmente, um esforço pessoal. Protagonismo, e eu penso a ideia da experiência, porque a experiência se faz sempre com o outro, na articulação do outro, pressupõe reciprocidades, pressupõe alteridades. E aí, se são essas as três concepções fundamentais que sustentam a proposta pedagógica, ou as diretrizes, melhor dizendo, da educação infantil brasileira, como que fica então, quais são os princípios orientadores das propostas pedagógicas? E a proposta
entendida aqui como um caminho, como uma aposta, não algo como a Sônia Kramer falava, que vai ser implantado como se implanta um dente, mas algo vivido pelos sujeitos daquela instituição e ressignificado pelos sujeitos da instituição. E aí tem que essa proposta pedagógica da educação infantil tem que respeitar, ou deve respeitar, os seguintes princípios. O que é um princípio? Ter um princípio de vida é aquilo que a gente não abre mão deles, é aquilo que nos orienta, aquilo que a gente segue, é o fio condutor da nossa história. Cada um de nós carregamos determinados princípios de vida, e eu poderia perguntar quais são os princípios que vocês não abrem mão. E aqui a proposta pedagógica fala os princípios éticos, os princípios políticos e os princípios estéticos. Ora, como pensar nessa ousadia trazida pelas diretrizes curriculares num contexto de sociedade brasileira ainda incipiente a nossa experiência democrática, como se a democracia fosse algo já dado, algo construído, um Estado de Direito que ainda não se consolidou, uma república que ainda é uma falsa ideia de república, como dizia o professor Flávio Braga, que bastou um marechal e um cavalo para proclamá-la. Então, como é que a gente pensa nesse reconhecimento, não só da criança, mas do adulto como sujeito de direitos, consolidadas essas visões ainda, vamos dizer, reducionistas de república, de democracia, de cidadania, de direitos, enfim. E aí a gente vai falar assim que, em contraponto tudo isso, podemos incorrer no equívoco ainda na passagem o ensino fundamental de 9 anos, né, onde a ênfase na preparação, a ideia de que a manutenção de que a criança basta estar protegida e bem alimentada, essa é a grande consolidação da educação infantil. Por isso que a professora Ordália traz a ideia da proteção, da provisão, porque a ideia da participação das crianças, portanto, como sujeito ativo. E aqui está falando dos direitos da cidadania, o exercício da criticidade dessa criança, a cidadania, não qualquer cidadania, mas a cidadania ativa, o direito a se expressar, a questionar, a dar visibilidade à sua própria infância. Isso que é a cidadania ativa, são modos de participação que a criança tem o direito, se uma vez ela é reconhecida como sujeito de direitos, o modo de participação nos negócios, nas tratativas, nos aspectos organizacionais, planejamento e decisórios da educação infantil. Onde está a criança? O que pensam? O que falam? O que dizem sobre nós adultos? E aí, diante dessas questões preliminares, e eu vou aproveitar, eu trago aqui algumas questões exatamente em torno dessa dupla tríade, educação infantil, criança e currículo, mas ao mesmo tempo em torno daquilo que inicialmente eu falei dos princípios éticos, políticos e estéticos. O que nos falta? Por que ainda profissionais acham que vão trabalhar com crianças para ensinar as crianças a brincar? Não precisa, nós adultos não precisamos ensinar as crianças a brincar. Mesmo não tendo nenhum objeto para elas se reinventam. Elas utilizam o corpo. Quem da área da educação física, como eu, sabe muito bem o como elas se reinventam a partir do seu próprio corpo e o corpo do outro. E aí, qual é então, o que nos cabe nesse latifúndio, nessa pequena porção de realidade que chamamos de uma experiência pública, de um serviço público prestado à sociedade por meio das crianças pequenas da educação infantil? Então, a busca de coerência desses conceitos revela-se um esforço de anunciar uma perspectiva, e aí eu produzi esse texto fazendo uma reflexão, um diálogo, né, com as próprias diretrizes, e aí, mas também nos provocando enquanto adultos por acharmos que muitas vezes nós fazemos um trabalho para as crianças, nós planejamos para as crianças, nós fazemos educação infantil
para as crianças, e não com ou a partir delas. E eu gosto muito da ideia de como. A busca, então, de coerência em torno de tais conceitos revela-se no esforço de anunciar uma perspectiva de educação infantil que a conceba como sujeito de direitos, na qual sua ação, sua palavra, sua cultura, sua história sejam respeitadas e reconhecidas como válidas na construção de um mundo compartilhado. Daí porque a ideia de reforçar não tem como fugir que a ideia é a educação é fundamentalmente uma experiência compartilhada. Não é possível um professor fazer uma experiência de educação sozinho. Não é possível um pedagogo ou uma senhora que limpa, um senhor que limpa a sala de aula fazer. A educação prescinde de todos, não pode prescindir de todos, né? Inclusive, sobretudo, das crianças. É justamente nas reflexões que aqui eu trago, por isso que eu falei assim, vocês vão me permitir fazer algumas reflexões, tensionar inclusive esse tema, daí a generosidade inicial que eu falei, que eles me permitiram trazer alguns elementos que vão para além um pouquinho da especificidade da discussão, das diretrizes, mas tem muito a ver algumas provocações que eu gostaria de trazer, e trago em companhia de Hannah Arendt, uma autora que tem me movido muito nos últimos anos e me tem provocado, né? E nada mais isso que as reflexões dela é que encontram um campo aberto de questões em torno da experiência que nós adultos, ou no mínimo deveríamos fazer, mínimo é o mínimo, mas que nós deveríamos fazer, com as crianças no cotidiano da educação infantil. Em seu célebre texto, então, eu estou trazendo aqui elementos da filosofia política para pensar a educação infantil. Em seu célebre texto sobre a crise na educação, e não da educação, portanto o texto dela é a crise na educação, inspirado em eventos que ocorreram nos Estados Unidos na década de 50, em torno da tentativa daquele governo de integração racial em escolas do Sul. Hannah Arendt não trata de um texto voltado, não sei se eu fico com óculos ou sem óculos, eu também enxergo com vocês com óculos. Sou deficiente visual. Encontro um campo aberto de questões em torno da experiência que nós adultos fazemos ou devemos fazer com as crianças no cotidiano da educação infantil. Nesse texto sobre a crise na educação, então ela vai dizer: essa crise, ressaltada por Arendt, está relacionada com as características básicas da sociedade moderna. Entre elas está o fato de as atividades especificamente humanas, que dizem respeito às relações entre as pessoas, às formas de convivência e ao sentido que elas dão à sua existência, terem perdido importância, cedendo lugar a critérios utilitaristas e a preocupação exagerada com a satisfação de necessidades reais ou inventadas. Ainda podemos afirmar outros efeitos da modernidade em nossa sociedade, portanto na nossa vida, tais como a perda da dimensão da história, a perda da tradição como caminho que nos orientávamos, o passado não existe mais, essa presentificação da vida, o que vale, o que conta é o hoje, e o hoje instantâneo, momentâneo, como um fio que liga as gerações entre si para a construção de uma história comum. Por isso é que ela vai afirmar que uma das manifestações mais claras da crise é a perda do senso comum, entendido não da sua acepção corrente de oposição a um saber científico, mas como uma ausência de significações partilhadas por uma comunidade. E aí eu vou dizer por que isso, mais para frente. Para ela, a essência da educação é a natalidade, que é diferente de nascimento. A natalidade é o fato de que seres nascem para o mundo. E o que é o mundo para ela? O mundo não se constitui de coisas que se acumulam, mas de objetos produzidos e compartilhados pelos homens. Ou seja, algo que tenha um sentido, seja ele estético, histórico ou religioso, portanto, algo que tenha um significado comum e público.
Por isso, a fruição do mundo exige um processo de iniciação em seus significados, práticas, sentidos e linguagens. Ou seja, exige a formação por meio de um processo educativo. Assim, a crise na educação está no fato de que essa iniciação e esse acolhimento no legado das realizações humanas, que é o mundo, parecem ter cada vez menos sentido no modo de vida caracterizado pela constante valorização do novo, pela frequente diluição das fronteiras entre a esfera pública e privada e pela consequente desresponsabilização generalizada da sociedade pela continuidade do mundo. Diante de tais considerações, como então seria concebida a educação, e mais precisamente a educação infantil? Como um ato de acolher e iniciar as crianças no mundo. Essa é a grande responsabilidade nossa. Como um ato de acolher e iniciar as crianças no mundo. Um mundo de significações e realizações simbólicas. Mas é somente por meio da experiência é possível estabelecer novas bases de um agir na educação infantil. Agir este que pressupõe acolher as crianças no mundo pré-existente e lançá-las na possibilidade de renovar o mundo. Ora, quando as crianças chegam ao mundo, é um mundo que já existe. É um mundo pleno de significações e representações. É um mundo criado. E qual é essa responsabilidade nossa? Possibilitar a criança, acolher a criança nesse mundo existente, com as nossas experiências, com o acúmulo das nossas histórias, e integrar, fazer com que essa criança renove, perceba, se adentre nesse mundo, mas tenha a capacidade de transformar o mundo, portanto, criar mundos diferentes do nosso mundo criado por nós. Eis o grande desafio num contexto que ainda sofre as influências de um conceito idealizado, universal e abstrato de infância, de uma racionalidade que insiste em situar a criança por meio de um legado teórico que caricaturou a criança como infã. Daí a ideia de infância, aquele que não fala, aquele que não tem linguagem, portanto, não temos a quem ouvir. A quem não fala, não temos a quem ouvir. E como um devir, como uma promessa, como um futuro. Também afirma que se a modernidade produziu um empobrecimento da experiência, a contemporaneidade está produzindo a destruição da experiência. A experiência pressupõe relações de alteridade, de reciprocidades. Caso contrário, não será possível compreender a criança e suas infâncias e nem mesmo construir um currículo na educação infantil que tenha como pressuposto a articulação dos saberes e das experiências das crianças com os saberes e experiências dos adultos. O que nós estamos tratando aqui não é única e exclusivamente as experiências das crianças, mas as experiências das crianças na relação com as experiências dos adultos. Essa curvatura da vara é muito importante. Então, à medida que nós advogamos o direito da criança, nós excluímos, dando exclusividade, e a nossa experiência em sociedade é uma experiência que não pode prescindir da reciprocidade, da alteridade. Portanto, o próprio termo que também traz conceito de experiência, ela é um aspecto de construção de novas sociabilidades. Ela não prescinde da relação com o outro, ao contrário, ela precisa e ela se estabelece na relação com o outro. A experiência então pressupõe essas relações de alteridade, de reciprocidade. Caso contrário, não será possível compreender a criança e suas infâncias e nem mesmo construir esse currículo da educação infantil. Sônia Krame já afirmara. Quem não conhece Sônia Krame, acho que todos nós passamos, não sei das outras áreas, no campo da pedagogia, ela é muito presente, mas é uma das autoras, das grandes autoras, para não dizer uma das grandes primeiras autoras que tratou da educação infantil e continua, a teorizar sobre a educação infantil. Ela está viva, não morreu não, muito bem viva. Então, Sônia Krame já afirmara que compreender o olhar da infância é importante
importante para compreender a face do mundo que as encara. Compreender o olhar da infância é compreender a face do mundo, é necessário para compreender a face do mundo que as encara. Ao contrário do que frequentemente se pensa, a criança não é um ser desprovido de racionalidade, de capacidade para compreender o mundo, mas o faz ao seu modo, e esse processo se faz em companhia dos adultos, aqueles que chegaram primeiro ao mundo. E aí, questões, por que é, tomando o exemplo da professora Ordália, que insistimos nas figuras geométricas como um conteúdo da educação infantil? Por que insistimos que a criança, para ser alfabetizada, ela ainda, infelizmente, tem que aprender a contar de 1 a 10, de 1 a 20, como se esse fosse um pressuposto? Por que esses paradoxos ainda estão presentes em pleno século XXI, portanto no ano de 2012, onde nós temos um acúmulo imenso de discussão em torno da educação infantil como primeira etapa da educação básica, ou pensar a educação infantil como uma área de conhecimento em que se faz necessário a profissionalização desses diferentes sujeitos que vão atuar na educação infantil? Por que é, e aí aponto um dos resultados da pesquisa da dissertação de Alexandre, por que uma criança de posse de uma pedrinha, e ela estava com essa pedrinha o tempo todo, e ela queria dormir com essa pedrinha, nós adultos, no caso do adulto que acompanhava, retirou a pedra, achando, segundo a mentalidade adulta, do perigo da criança colocar aquela pedra ou no nariz ou na boca. Como é que nesse cotidiano nós encaramos as crianças? Como que as percebemos na sua capacidade inventiva, nas suas lógicas, nas suas racionalidades, no seu modo de pensar a vida? Como é que eu estava vendo um espetáculo belíssimo de música ontem dos professores da área de música? Por que alguns se colocam como maestro e fazem, a gente percebe que a experiência vivida com as crianças, e porque alguns insistem, quando as crianças vão fazer alguma apresentação, deles ficarem à frente, o adulto fica à frente, reproduzindo os gestos que as crianças têm que fazer para elas não errarem. Isso não é sem propósito, isso não é algo sem sentido, porque isso diz fundamentalmente como nós encaramos as crianças na sociedade. Em que medida nós reconhecemos a criança na sua cidadania ativa, na sua capacidade de simbolização, na sua capacidade de racionalização sobre a vida. E aí diz respeito também em que medida os nossos planejamentos, os nossos processos decisórios incluem as crianças como sujeitos ativos na construção de uma experiência da educação infantil. Eu posso falar com vocês que na experiência que nós tivemos, e eu tive a honra de poder participar tanto em Vitória como Vila Velha, Cachoeiro e Serra, porque está aqui a prova disso, o quando foi elaborada uma proposta, isso antes das diretrizes curriculares da educação infantil, é um tema que me chateia por demais, porque passa governo, isso é rompido, isso é esquecido, ou seja, a história construída era jogada na lata do lixo. E aonde as crianças tiveram a oportunidade de debater, de discutir. Quem não conhece, por favor. Então são coisas que estão engavetadas, porque foi feito. Qual é a passagem republicana que nós temos dessa experiência? Nenhuma. Qual é a concepção de Estado que nós temos das nossas experiências gestada na escola pública? Nenhuma, porque isso daqui foi negado. Isso aqui foi sucumbido à própria sorte. E hoje, Ordália, muitos municípios estão fazendo o quê? Não queremos isso porque é teoria demais. Queremos a prática, que é configurar um currículo em função da faixa etária das crianças. Por isso o meu aborrecimento de falar dessas coisas, por isso, de repente, o meu distanciamento, eu não quero falar dessas coisas, que essas coisas me tocam profundamente. Porque a gente mobilizou, e muitos de vocês certamente que estão aqui sabem o que eu estou falando. A Luciana da Serra está aí, pessoas de Vila Velha estão aí, que participaram desse processo, de Cachoeiro também,
como Vitória, sabe o que eu estou falando, que é uma passagem que sucumbe toda a experiência construída. E eu estou falando de uma filosofia política que nos ensina a pensar de uma experiência construída e o respeito a essa experiência construída, até que outros venham e façam melhor, mas não para desconstruir uma ideia, uma concepção de infância com um dado etário, um currículo em que a gente tem que dar conta, porque isso nos dá segurança como professor. A gente quer livro didático na educação infantil, né? Vamos negar isso, muitos querem livro didático, porque nos dá segurança, e os métodos apostilados estão aí por dizer, um outro modelo de currículo. Não é à toa que o Estado de São Paulo está em ebulição com a discussão de que o currículo não é o currículo só prescrito e vivido, é o currículo da apostila, das grandes empresas que querem impor a nós, profissionais de educação infantil, que um método melhor de ensinar a ler e a escrever, portanto, reduzindo as possibilidades do que isso significa, os sentidos, os significados, trazendo as apostilas, né, nas diferentes cidades, enfim, nas diferentes redes municipais. Então, eu estou querendo dizer disso. Quando a gente chega numa instituição, o que nós temos? Nós temos uma história ali já construída por aqueles que estão nela. Quando a gente faz uma experiência, a gente faz a experiência com o outro. E a nossa responsabilidade é fazer com que, nos comprometer com este mundo em companhia das crianças, não isolado das crianças. É nos comprometer com este mundo em companhia das crianças. De outro modo, podemos dizer que, uma vez percebidas uma indiferença incomensurável, a criança, portanto, vista como marca de inferioridade em relação ao mundo dos adultos e em relação às hierarquias instituídas por vários campos do saber, inclusive aqueles dos adultos que dizem o que tem que ser melhor para as crianças, porque a gente se julga o grande sabedor do que deve ser bom e melhor para as crianças, e que isso, sem ouvi-las, sem, né, perceber o que elas pensam, o que elas sentem, como que elas querem discutir o mundo, a vida. As crianças têm uma existência privada da palavra, privada de um lugar no mundo, que torne significativas as suas opiniões e efetivas as suas ações, privadas, portanto, de um mundo de significações, no qual suas vontades, necessidades, desejos e aspirações possam ser elaboradas e reconhecidas nas suas próprias razões e legitimidade. Não obstante, então, a coerência, que é isso que se propõe, e é um grande desafio também das diretrizes, daí o avanço histórico da sua elaboração, ela reúne um conjunto de debates, de discussões em torno da infância e das lutas em torno da educação infantil, mas ao mesmo tempo, então, a busca teórica e metodológica, porque não é apenas ler, mas é o agir a partir dessa leitura teórica que nós fazemos dos nossos próprios documentos. Há que se propõe, eu insisto em dizer que uma das grandes questões, e por que não dizer desconcerto da educação infantil, está na desresponsabilização do adulto pelo mundo comum, que se estende além do individual e além do presente. Por isso que essa autora, a Hannah, vai dizer: qualquer pessoa que se recuse a assumir a responsabilidade coletiva pelo mundo não deveria ter crianças. E é preciso proibi-la de tomar parte em sua educação. E em outra passagem ela vai discutir, ela vai destacar: a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. E amar o mundo significa amar as crianças em todas as faces que elas se apresentam a nós. Desde os bebês, as crianças pequenas que ainda têm a dificuldade de expressar os seus sentimentos, mas expressam por meio da arte, por meio da linguagem corporal, por meio do choro, enfim. Mas como é que nós nos responsabilizamos em companhia, portanto, se estamos com as crianças apenas, né, a cada hora, a cada tempo, ou fazemos experiências com as crianças? A experiência acontece então na relação eu-outro mundo. Assim faz-se necessário reforçar na educação infantil que tanto a criança quanto o adulto
devem ser concebidos como sujeitos de direitos e de experiência. Não há diretriz curricular, não há proposta. Se eu penso aqui, Ordália, a quantidade de proposta foi elaborada em 2008 e sequer como contraponto aos referenciais curriculares nacionais. É uma ousadia desses municípios de pensar, antes até mesmo da implementação das diretrizes e com a participação de todos os sujeitos da educação infantil, não só os profissionais, professores no caso, mas faxineiro, vigia, merendeira e as crianças, ainda muito invisibilizadas nesse processo. Então, assim, a experiência nos leva a perceber a criança, e é isso que as diretrizes, e ao mesmo tempo, se eu digo que há uma crítica na evidência desse protagonismo, eu falo que, como contraponto a isso, eu trago a ideia da experiência, o fazer junto, o fazer com, embora a autoridade, o ponto de referência seja o adulto, mas fazer com a criança e pensar a educação infantil como uma experiência compartilhada, eu acho que transcende a própria ideia enunciada, não só fortalece, mas em alguns aspectos transcende os enunciados propostos pelas diretrizes curriculares para nós. Okay? Então eu fico por aqui algumas provocações teóricas e práticas desse processo.